Senhor Deus Todo-Poderoso, neste novo amanhecer, diante da Tua Majestade, nos curvamos em adoração e humildade. Reconhecemos que Tu és o Senhor soberano sobre todas as coisas, o Deus eterno, imutável, justo e cheio de misericórdia. Hoje Te louvamos, porque a Tua bondade nos despertou mais uma vez. Não fomos consumidos porque a Tua compaixão não tem fim. Como dizem Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Senhor, te damos graças por cada detalhe que muitas vezes nos passa despercebido, pelo ar que respiramos, pela vida que pulsa em nosso corpo, pela natureza que nos cerca, pela família, pelos irmãos na fé, pela Tua palavra, pela liberdade que temos de Te buscar. Obrigado, Pai. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Tu és a nossa rocha inabalável. Tu és aquele que conhece os nossos pensamentos antes mesmo que cheguem à nossa mente. Em Salmo 139, versículos 1-3, Davi declarou: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Pai, queremos começar este dia rendendo tudo a Ti. Nossos planos, projetos, palavras, desejos e emoções. Não queremos caminhar sozinhos, pois sem Ti nada podemos fazer. Como está escrito em João 15:5, Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Conduze-nos, Espírito Santo, que sejamos sensíveis à Tua voz, que possamos ouvir o Teu sussurro mesmo em meio ao barulho do mundo, que, como o profeta Isaías disse, sejamos ensinados por Ti. Os Teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de Ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Isaías 30:21. Pedimos, Senhor, que nossas atitudes neste dia Te glorifiquem, que nossas palavras edifiquem, que nossos pensamentos sejam puros, que nossos olhos vejam com compaixão, que nossas mãos sirvam, que nossos pés levem a paz. Que sejamos imitadores de Cristo em tudo. Ensina-nos a viver com humildade e mansidão. Livra-nos do orgulho, da vaidade, da arrogância. Que aprendamos com Jesus, que mesmo sendo rei, serviu com amor. Como ele disse em Mateus 11:29, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Senhor, fortalece a nossa fé. Quantas vezes vacilamos diante dos ventos da vida? Ajuda-nos a crer mesmo quando não vemos. Que a nossa fé não dependa de circunstâncias, mas esteja firmada em Ti, como diz Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aumenta em nós o amor pela Tua palavra, que possamos ler, meditar, guardar e praticar cada ensinamento com zelo e reverência. Como declarou o salmista, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Pedimos por sabedoria, discernimento, equilíbrio emocional, domínio próprio. Que o fruto do Espírito se manifeste em nossa vida hoje. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5, 22-23. Apresentamos agora os nossos relacionamentos diante de Ti. Purifica, restaura e fortalece nossas alianças familiares, conjugais, fraternais e ministeriais. Que saibamos perdoar como fomos perdoados, amar como fomos amados, respeitar como fomos respeitados por Ti.
Senhor, guarda o nosso coração de toda raiz de amargura, de todo ressentimento, de todo ódio oculto. Que possamos ser livres em Cristo para amar sem medo, servir sem esperar nada em troca e viver em paz com todos, como nos exorta Romanos 12 e 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Te pedimos agora pelas autoridades da nossa nação, pelos governantes, legisladores, juízes, prefeitos, professores, médicos, militares e todos os que exercem alguma liderança. Que haja temor do Senhor sobre eles, que governem com justiça, que promovam o bem e que te conheçam como o único Deus verdadeiro. Oramos pela tua igreja, Pai. Pela noiva de Cristo que caminha no meio de um mundo escuro e perdido. Fortalece os teus servos, capacita os missionários, unge os pastores, levanta intercessores, reacende os profetas, desperta os jovens, renova os anciãos. Que haja avivamento, um avivamento verdadeiro, profundo, centrado na tua palavra, no arrependimento e na santidade. Pedimos, Senhor, por todos os que estão em sofrimento nesta manhã, os que enfrentam doenças, luto, dívidas, solidão, perseguição, depressão. Tu és o Deus de toda consolação. Toca com teu bálsamo, cura, restaura. Visita cada leito, cada cela, cada abrigo, cada alma ferida. Que eles sintam o teu amor e saibam que não estão sozinhos. Clamamos por um renovo espiritual, que possamos voltar ao primeiro amor, que não nos acostumemos com uma fé morna, com uma vida rasa, com uma rotina sem presença. Que a tua glória nos envolva, nos quebre, nos molde e nos transforme para sermos parecidos com Cristo, dia após dia. Senhor, queremos terminar esta oração com um coração entregue. Que o Senhor nos use conforme a tua vontade. Não queremos que seja feita a nossa, mas sim a tua vontade, como Jesus orou no Getsêmani. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Nos rendemos completamente a ti e dizemos com fé: eis-nos aqui, Senhor, usa-nos, transforma-nos, envia-nos. Recebe essa oração como incenso suave diante do teu trono. Que ela não se encerre com o amém, mas continue com a nossa vida, em cada atitude, em cada olhar, em cada respiração, em cada decisão. Senhor, que cada passo que dermos hoje seja um testemunho da tua presença em nós. Que o mundo, ao nos observar, veja algo diferente, não por mérito nosso, mas porque fomos transformados pela tua graça. Que a nossa vida seja a Bíblia, que muitos talvez nunca leiam. Que os frutos do teu Espírito em nós revelem que pertencemos a Cristo. Ajuda-nos a viver com intencionalidade, a não desperdiçar o tempo que nos dás. Ensina-nos a contar os nossos dias, como nos lembra o salmista em Salmos 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que o nosso tempo seja redimido para teu propósito. Que deixemos de lado a distração, o egoísmo, a correria sem sentido e aprendamos a descansar em ti, ouvir tua voz, priorizar o que é eterno, valorizar o que tem real importância. Senhor, que nos tornemos intercessores. Levanta em nós o espírito de oração, para que sejamos como sentinelas espirituais, orando pelos que não oram, clamando pelos que estão perdidos, suplicando por misericórdia sobre esta geração. Desperta em nós o clamor que rompe os céus e move os teus braços com compaixão. Dá-nos fome da tua presença, sede da tua justiça, anseio pela tua glória. Que nada neste mundo nos satisfaça mais do que estar contigo. Como declarou o salmista em Salmos 73, 25-26. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre.
Senhor, ensina-nos a amar mais, a amar os que nos feriram, a amar os que pensam diferente, a amar os difíceis de amar, porque assim seremos parecidos contigo, pois tu amaste até os teus inimigos e deste a vida até pelos que te desprezaram. Senhor, que mesmo nos nossos dias mais escuros, possamos lembrar que tu estás conosco, que a cruz não foi em vão, que a ressurreição é a nossa certeza de vitória, que o céu é real, que Jesus voltará, que viver para ti vale a pena, mesmo que custe tudo. Que cada lágrima que derramamos hoje, tu recolhas como está escrito em Salmos 56, 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro. Nada passa despercebido aos teus olhos. Tu vês, tu ouves, tu nos amas. Senhor, desperta também a tua noiva, tua igreja. Que ela se levante não para ser popular, mas para ser fiel. Não para agradar aos homens, mas para obedecer ao Senhor. Que a igreja brasileira e em todas as nações seja conhecida pela santidade, pela fidelidade à palavra, pela compaixão, pela intercessão. E quando vierem os dias maus, e eles virão, ajuda-nos a permanecer firmes. Que a tua graça nos baste, que a tua paz nos sustente, que o teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Que jamais venhamos a negar o teu nome, mesmo diante da dor. Senhor, queremos te entregar tudo, até aquilo que ainda não conseguimos soltar. Ajuda-nos a abrir mão, ajuda-nos a confiar, ajuda-nos a descansar, ajuda-nos a obedecer. Faz de nós um povo que ora com fé, que crê com ousadia, que ama com verdade, que serve com humildade e que vive com esperança. E que ao final deste dia, quando olharmos para trás, possamos ver tua mão em cada detalhe e dizer com convicção: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7,12. E se esta for a nossa última oração, Senhor, que ela te encontre como aroma suave. Que nosso último suspiro aqui seja seguido pela eternidade em tua presença. Mas se mais um dia nos for concedido amanhã, que acordemos novamente com este mesmo desejo, viver inteiramente para a tua glória. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nosso amado, nossa esperança, nosso Rei que vem. Amém.